E aí galera, tudo bom? Aqui é o professor Flávio Cortá para mais uma aula de Biologia para a galera do Força Máxima, para a primeira série militar, ok? Já falamos sobre os módulos 3, 4 e hoje a gente vai dar continuidade aqui com o módulo 5 falando sobre a tradução, beleza? Na aula anterior nós trabalhamos a transcrição e trabalhamos a replicação. Na verdade na ordem foi primeiro a replicação, ok? Que é a mesma coisa que duplicação, onde uma molécula de DNA originava outra molécula de DNA, por isso o nome duplicação ou replicação. E depois a transcrição, onde uma das fitas do DNA servia de molde para formar uma fita de RNA mensageiro. Esses dois processos, eles aconteciam no interior do núcleo das células, ok? Claro que das células eucariotas, né? Nas células procariotas não possuem núcleo definido, beleza? O tema de hoje, que é a tradução, ele acontece no citoplasma e nós vamos entender o porquê que ele é tão importante, beleza? Vamos começar? Aqui, ó, dá uma olhadinha, ó. Primeiro, qual o objetivo, tá? Nós sabemos, quando nós estudamos o módulo número 3, nós vimos a importância das proteínas para o nosso organismo, ok? Destaquei lá várias funções das proteínas. Função estrutural, por exemplo, formando estruturas, tecidos e órgãos do nosso corpo. Função enzimática, acelerando reações químicas no nosso organismo. Função de proteção do corpo, na forma de anticorpos, reconhecendo antígenos que podem, né, causar distúrbios no nosso corpo. Ou seja, destacamos várias funções, tá bom? Então, como essas proteínas são geradas no nosso corpo, beleza? Por meio do processo que a gente está aprendendo hoje, chamado de tradução, beleza? Então, primeiro, onde que ocorre? Como eu falei para vocês, a replicação e a transcrição acontecem no núcleo celular. E o que você vai aprender hoje, que é o processo de tradução, que é a fabricação de proteínas para o nosso corpo, né? Isso acontece no citoplasma. Vocês vão ver que existem proteínas, por exemplo, que determinam a ativação de determinados genes nas células para que elas possam se diferenciar, para que um neurônio saiba que a função dele é transmitir impulsos nervosos, ok? Para que um adipócito saiba que a sua função básica é armazenar lipídios. O que faz essas células, né, serem diferentes se elas vieram da mesma origem lá, que foi da fecundação lá, onde o ovócito secundário foi fecundado pelo espermatozoide. Se ali se formou um zigoto e todas as células vieram dessas, né? Como é que aconteceu isso aí, de cada célula ter a sua particularidade, tá bom? As proteínas, elas controlam como os genes vão agir no interior do DNA para que essas células saibam exatamente como elas vão se comportar, beleza? E aí, o que a gente precisa aprender? Vamos lá, dá uma olhadinha aqui, ó. Para começar, nós precisamos aprender que existem 3 tipos de RNA que vão trabalhar aqui no processo de tradução. Essa fita desenhada aqui, ok? Ela representa o RNA mensageiro, aquele que foi produzido lá na transcrição, quando uma das fitas do DNA serviu de molde para que ela fosse formada, para que um RNA mensageiro fosse formado. Ele migra para o citoplasma para que o processo de hoje possa acontecer, beleza? Bem, o RNA mensageiro, como está escrito aqui em cima, ó, ele codifica as proteínas. Ele contém um código, uma sequência que vai determinar quais aminoácidos, ok, vão poder chegar junto com o RNA transportador, que é esse carinha aqui, ok, para poder se encaixar nessas sequências de bases que tem no RNA mensageiro. Por exemplo, ó, aqui nós temos um A de adenina, um U de uracila e um G de guanina, ok? Bem, para se encaixar aqui, se é um RNA que está chegando, para se encaixar nesse A de adenina, tem que chegar um U de uracila, porque nós vimos que o formato deles é perfeito para que haja o encaixe. A de adenina e U de uracila. Se aqui tem um U de uracila no RNA mensageiro, é óbvio que do outro lado o transportador tem que trazer um A de adenina. Se aqui tem um G de guanina, o transportador tem que trazer um C de citosina. Então a combinação é essa, ó. A de adenina com U de uracila e C de citosina com G de guanina. Veja bem, a sequência que esse transportador aqui está trazendo é certinha aqui, ó. UAC. Quando o transportador, que tem um nome muito sugestivo, né, traz, ok, esse anticódon, por que a gente chama de códon? Porque essas sequências que estão no RNA mensageiro são chamadas de códons, beleza? O que vai complementar os códons são os anticódons. E quem vai trazer esses anticódons são os RNAs mensageiros. Quando esse RNA mensageiro, esse RNA transportador se encaixa aqui, ele traz consigo um aminoácido. Então, junto com ele está chegando o aminoácido, representado por essa estrutura aqui azul, beleza? Bem, quando ele encostar ali,
Primeiro, quem vai estar organizando esse processo? O terceiro tipo de RNA que entra na nossa história, que é o RNA ribossômico, é o responsável por formar essa estrutura aqui, essa organela chamada de ribossomo. Essa parte de baixo aqui do ribossomo, a parte menor, a unidade menor, ajuda para que esse encaixe que a gente está contando aqui em cima possa acontecer perfeitamente. Depois, quando o segundo RNA transportador trouxer uma sequência que é compatível ao códon que está no RNA mensageiro, essa sequência vai se encaixar ali, mas aí tem um detalhe. Agora nós já temos dois transportadores aqui, concordam? Bem, este aminoácido ele vai se unir com esse outro aminoácido representado por esse triângulo ali vermelho por meio de uma ligação peptídica. Nós já vimos isso no outro tema, né? Que é uma ligação que une um aminoácido a outro aminoácido. Bem, quando eles se unirem, esse primeiro da nossa história, ok? Que trouxe a metionina, você não precisa decorar isso. É bom você saber porque a metionina é quem vai estar começando, é o aminoácido que chega, que tem a sequência que inicia esse processo que a gente está contando hoje. Sempre por ela, tá bom? Então olha só. Quando a metionina ela se une a esse outro aminoácido por uma ligação peptídica, esse transportador ele vai embora, ele se desprende dali. Mas esse segundo continua. O que o ribossomo faz? Ele, como se fosse um deslize, né? Ele passa aqui para a direita, pegando essa segunda sequência e essa terceira, e agora um terceiro RNA transportador vai chegar aqui para poder se encaixar nessa sequência aqui, nesse códon aqui. Pergunta a você, qual a sequência de bases nitrogenadas deverá ser trazida para poder se encaixar perfeitamente aqui? Isso aqui tem um A, um U e um C, qual é a sequência que o transportador deve trazer para se encaixar ali? Bem, se aqui tem um A, ele tem que trazer um U de uracila. Se aqui tem um U de uracila, vai trazer quem? Um A. E se aqui tem um C de citosina, ele vai trazer uma guanina. Então a sequência correta que ele vai trazer é UAG. Bem, quando ele se encaixar aqui, o aminoácido que ele está trazendo vai se unir a esse segundo aqui por uma ligação peptídica. Então agora nós já temos 3 aminoácidos unidos, né? Esse aqui, o segundo vermelho e o terceiro que estaria chegando. Bem, quando este segundo se une ao terceiro por uma ligação peptídica, esse transportador se desprende e agora só o terceiro transportador que está preso ali com a sua cadeia. E daí por diante, ok? Os aminoácidos vão se unindo por ligações peptídicas e quando pelo menos 50 deles estiverem unidos, uma determinada proteína será originada. Esse é o processo de tradução. Vamos ver algumas particularidades, alguns detalhes nos próximos desenhos? Aqui, ó. Primeiro, na síntese proteica, a primeira parte que eu contei, como é bem sugestivo, né, é chamada de iniciação. E ele destacou aqui pra gente o seguinte, ó, que o código de iniciação, o códon que inicia o processo, é o AUG, ok? Como sempre tem um AUG aqui, quem é que vai chegar? Um UAC. Esse UAC, esse transportador que traz essas bases aí, sempre traz consigo a metionina, como eu já havia comentado, tá? De onde começa esse processo de tradução, ok? É da linha 5 ou da linha 3? É da linha 5. A partir da linha 5 vai acontecendo o processo de tradução e formando os aminoácidos da linha 5 para a linha 3 do RNA mensageiro, tá bom? Então, e o transportador vai iniciar transportando essa metionina, ok? Com as suas bases nitrogenadas para poder se encaixar aqui. Esse é o início do processo, né? O nome sugestivo, iniciação. Depois, o processo de alongamento. O processo de alongamento é aquele onde os aminoácidos vão se unindo por ligações peptídicas e cada transportador, ao deixar o seu aminoácido ali, quando o próximo transportador chegar, ok? Esse transportador está chegando aqui, ó. Quando esse transportador se encaixar aqui nessa parte aqui, dessas bases, esse aqui, verdinho aqui, vai se desprender. Por que ele vai poder se desprender nesse momento? Porque agora vai ter um preso, que é esse último aqui. E agora esse aminoácido aqui, ó, na forma de balãozinho, vai se unir a essa bolinha aqui. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, com que está chegando 5 aminoácidos. Esse fica preso e esse se desprende. E quando o próximo chegar, a mesma coisa vai acontecer. Ok? Aqui o que eu falei para vocês, ó. Esse transportador vai se desprender a partir do momento que aconteça a ligação peptídica que eu havia comentado aqui, que está sendo representado pela setinha vermelha. Tá bom?
Aí, ó, agora ele não tem mais uma função aparente ali. Ele já deixou as bases. O aminoácido dele já se uniu ao aminoácido do próximo transportador. Agora ele pode se desprender dali, tá bom? Lembrando que isso acontece com gasto de energia, por isso que está sendo representado aqui, ó, essa estrutura aqui, ó, GTP, que representam moléculas que armazenam energia, que aos poucos essa energia é desprendida para que esse processo possa acontecer. Nesse momento, como a gente está aumentando, beleza? A quantidade de aminoácidos para formar a proteína, nós dizemos que o nome, nesse momento, está acontecendo o alongamento. E aí, por último, a finalização, beleza? Depois que o último transportador se desprende, tá? O que está acontecendo? Você aqui tem um polipeptídeo. O que é um polipeptídeo, ok? Por que peptídeo? Porque os aminoácidos também são conhecidos como peptídeos, tá bom? Quando você tem muitos peptídeos unidos por ligações peptídicas, você forma a própria proteína. Aqui estaria representada a própria proteína. Bem, depois que ela já foi produzida, o último transportador se desprende, as subunidades do ribossomo também se desprendem do RNA mensageiro e pronto. Agora a proteína já foi gerada, ok? Vai ser utilizada pela célula, né, para alguma função vital dela. Separei outras telas que representam a mesma coisa, mas com desenhos diferentes, né? Aqui, ó, esse aqui representa o ribossomo, essa unidade maior, essa unidade menor, que fica presa aqui no RNA mensageiro. E mais uma vez, quem é que está chegando? Qual é o primeiro aminoácido? Qual é a primeira sequência que representa a sequência de iniciação, ok? A sequência AUG. Inevitavelmente chega o transportador com UAC. Aí acontece o encaixe, vem um segundo transportador, aí a fenilalanina vai se unir à metionina, ok? Quando houver um encaixe aqui, ó, AAA, essa sequência representa a fenilalanina, ok? Quando ela se encaixar aqui, esse aminoácido vai se unir com esse transportador se desprende, e agora um terceiro vem, a subunidade, o ribossomo migra aqui para a direita e agora ele vai pegar a próxima sequência, não é AUG, depois não era UUU, a próxima sequência é GGA. Como ele vai se deslocar para cá, ele vai ficar pegando a sequência UUU e GGA. Quando o terceiro aminoácido, quando o terceiro transportador chegar, ok? Se encaixar aqui, os aminoácidos se unirem, ele se unir à fenilalanina, esse transportador se desprende e o processo vai acontecendo até que a proteína seja formada. Então, por meio de vários esquemas, a gente tentou aí compreender isso aí, ó. A mesma coisa aqui, ó. A proteína sendo esquematizada aqui. Cada bolinha dessa com cor diferente representaria um aminoácido diferente, tá bom? Poderiam ser sequências aqui de 2 verdes, 3 verdes ou 4 vermelhos, isso não importa. A sequência dos aminoácidos, a forma que eles aparecem, o arranjo deles é que vai determinar que tipo de proteína foi produzida. A quantidade dele também faz toda a diferença, tá bom? Então nesse esquema aqui, ó, mostra direitinho mais uma vez o mesmo esquema para vocês, onde tem uma citosina se encaixa uma guanina, onde tem uma guanina se encaixa uma citosina, e sempre onde tiver o U de uracila se encaixa o A de adenina, e onde está o A de adenina, o U de uracila, tá bom? Aqui, ó, estão representados aqui, ó, ok? Os transportadores chegando e aqui em cima as ligações peptídicas que unem os aminoácidos que foram trazidos por ele. Bem, por que essa imagem é legal para vocês? Porque ela mostra o seguinte, ó. Primeiro, o DNA, uma das fitas sendo utilizadas como molde para formar uma fita de RNA mensageiro. Esse processo acontece dentro do núcleo e o nome dele no dia da sua avaliação é transcrição, beleza? E aí depois, quando esse RNA mensageiro migra para o citoplasma, é que acontece todo o processo que vocês estão aprendendo hoje de tradução, beleza? Aqui, ó, o RNA mensageiro, aqui a linha número 5, aqui a linha número 3 e a cópia vai acontecendo da linha 5 para a linha 3, onde os transportadores vão chegando, vão deixando as suas bases, o seu aminoácido que vai se combinando com o aminoácido do lado até que a proteína seja formada, ok? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 transportadores. Você vê que os aminoácidos que são deixados estão representados aqui em cima, o grupo de aminoácidos. Essa é uma tabelinha para você entender o seguinte, tá? Existem 20 tipos de aminoácidos diferentes, só que tem um detalhe. As bases aqui, ok? Nós temos U, C, A e G. Se nós temos 4 bases diferentes aqui para o RNA, as combinações entre eles para formar uma trinca podem ser diversas, né? Então, por exemplo, os aminoácidos normalmente não são representados por uma sequência apenas. Eu vou pegar um exemplo aqui para ficar bem claro para vocês, tá? Por exemplo, aqui, ó, a leucina.
ela pode ser representada por essas três sequências diferentes: CUU, CUC, CUA e CUG. Quer dizer que qualquer uma dessas sequências forma do mesmo jeito uma leucina. Já se eu for para prolina, as sequências são diferentes da leucina, tá? Se eu subir aqui, se eu for para leucina aqui de cima, mais duas sequências para ela. Então aqui, ó, 4 mais 2, 6 sequências diferentes de bases nitrogenadas, beleza? A fenilalanina aqui nós temos duas, UUU e UUC. Então por que tem essas possibilidades todas? Ok? Porque já que nós temos 4 letras e sempre se formam 3 trincas, você imagina as combinações possíveis que podem acontecer com essas letras, né? São bem grandes, tá bom? Então, aqui, ó. E como é que se usa essa tabela? Aqui nós temos a primeira base, aqui a segunda e aqui a terceira. Vamos pegar aqui, por exemplo, a própria prolina, tá? A primeira base dela não é um C? Aqui, ó. Esse C daqui está aqui. A segunda é um C, tá aqui em cima aqui. E a terceira, ó, vamos seguir aqui, ó, é um U. Então, como é que a gente montou isso aqui na tabela? Pegando esse C daqui e jogando aqui. Por que eu sei que esse C veio daqui de cima? Porque a segunda base é um C, e como essa é a terceira, a gente segue na linha onde vem a terceira, e nós vamos ver que nós vamos chegar num U de uracila. Vamos pegar uma aqui embaixo agora, ó. Essa aqui, ó. Primeira sequência dela é um A. Cadê a base aqui da primeira? Não tá aqui, ó? A. Então a tá aqui, ó. Beleza? A segunda tá aqui em cima, também é um A. E a terceira é um U de uracila aqui, ó. A-A-U. A asparagina, por exemplo, também é representada por AAC. Aqui, ó, primeira sequência aqui, ó, de base tá aqui, a segunda tá aqui em cima e agora a terceira a gente acompanha na linha aqui, ó, e vai chegar exatamente no C de citosina, tá bom? Não é para decorar essa tabela, nem eu tenho ela decorada, beleza? Mas é para você entender a lógica dela. Antes de eu mudar, eu quero que você veja também o seguinte, ó, que a metionina aqui representa o código do códon de iniciação, como a gente já falou umas 3 vezes aqui para vocês, né? Que é AUG. E existe um códon também, que é um códon de finalização, que pode ser UAA, UAG e também tem um outro aqui de finalização, aqui ó, UGA, que também é códon de finalização. Esses 3 códons, quando aparecem, determinam a finalização da tradução. Ou seja, todos os aminoácidos que eram para se unir já se uniram naquele momento e a proteína desejada já foi produzida. Tá ok? Tranquilos? Vamos ver, eu botei um esquema para vocês. Aqui, ó. Isso aqui é uma questão que eu separei para vocês para a gente reforçar um pouquinho a matéria, apesar daqui o foco ser o conteúdo e não exercícios, mas aqui a gente vai estar reforçando o que a gente aprendeu, tá bom? Então ele diz o seguinte, o quadro abaixo representa o código genético universal, então aqui estão todas as possíveis trincas para cada um dos aminoácidos que a gente conhece. Não precisa decorar o nome dos aminoácidos, beleza? Ele pede o seguinte, ó, a molécula de RNA mensageiro com a sequência, aí tem toda uma sequência aqui, produz o segmento de proteína. Qual o segmento de proteína? O que você faz? Você lembra que o aminoácido, ok? Que vem sendo trazido com um transportador e que começa o processo, normalmente esse transportador, ele traz a metionina. Se ele traz a metionina, beleza? A gente sabe, por exemplo, que não poderia ser letra B, não poderia ser letra C e nem poderia ser letra E. Nós temos aqui a letra A e a letra D. E nós vimos lá que a sequência que traz a metionina é AUG, ok? Então vamos ver aqui, ó, A, beleza? U, aqui, ó, A é a primeira, a segunda sequência é o U, e a terceira aqui, ó, seguindo meu dedinho aqui é o G, ó, A, U, G. Para mim que estou muito perto da tela fica mais complicado, tá bom? É nesse momento que começa o processo de tradução. Então ele tem que começar pela metionina. Então você já descarta 3 das opções, tá bom? Então a gente está aqui entre a letra A e a letra D. Deixa eu ver se eu enxergo daqui, ó. Então AUG é metionina. O próximo, ACA. Então olha só, nós temos a primeira que é o A, depois a segunda que é o C, e a terceira que é o A. Se eu seguir ACA, eu chego na treonina. E se a gente der uma olhadinha tanto na A quanto na D, continua sendo possível, né? Tanto uma quanto outra, tá bom? Então, metionina primeira, treonina segunda. Depois, então a primeira foi AUG, a segunda ACA, a terceira AAA.
Então, se eu tenho como primeira base A, ok? Depois eu tenho a segunda A, aqui em cima aqui, ó, e a terceira A, eu tenho a lisina. Então, A forma lisina. Então, a sequência está metionina, treonina e lisina. A letra A tá compatível? Tá. A letra D também. Agora vem a quarta, beleza? Agora a quarta aqui, ó, é glicina e glicina. Show de bola. Aí você vê que na letra A tem a arginina. Mas veja bem, se teve um código de iniciação, vai ter que ter um código de finalização, beleza? A glicina vai ser a próxima, depois de AAA, nós temos GGA. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Terceiro, G, depois G, depois A. Glicina, GGA, glicina. Então as duas têm glicina, não tem problema. Mas eu não posso terminar na arginina, porque depois de GGA, nós temos UAA. E se você procurar aqui UAA na tabela, ó, U, terceira, AA. Qual o código que está sendo inserido aqui, ó? UAA. Essa trinca forma um códon de finalização. Está escrito fim apenas ali, né? Ou seja, naquele momento, os aminoácidos se desprendem dali e a proteína já foi produzida. Então tem que ter um código de iniciação e um código de finalização. E só quem mostra esses dois parâmetros aí, pra gente é a letra D de dado, tá bom? Mais uma para reforçar. Aqui, ó, o que acontece é o seguinte, ó, em uma população foi identificado um indivíduo que possui resistência genética a um vírus que provoca uma importante doença. Em um estudo comparativo, verificou-se que esse indivíduo produz uma proteína que confere tal resistência, com a seguinte sequência de aminoácidos. Ó, a sequência eu tô lendo daqui que tá melhor para mim, beleza? Serina, tirosina, cisteína, valina e arginina. A partir da tabela de código genético a seguir, e considerando o RNA mensageiro desse gene que contém, agora um detalhe, ó, 46, quase 50% das bases são representadas pela uracila, cerca de 33,3%, ok, a guanina, 20% de adenina. E os aminoácidos que foram gerados, nenhum deles tem na sua sequência a citosina. Aqui, ó, 0% de citosina. Então, a sequência correta de bases da fita molde desse gene é não pode ter citosina. Se não pode ter citosina, a questão praticamente já foi, né? A gente conseguiu matar a questão aí. Porque, por exemplo, ó, a gente não tem na letra A citosina. E outra coisa, hein? Tem timina também, beleza? Que é característico do DNA. E aqui a gente está analisando uma molécula de RNA mensageiro, beleza? Não é a letra A. Letra B também tem timina e também tem citosina. Não pode ser. A terceira também tem timina e tem citosina. Então vai ficar entre a letra D e a E. Então vamos lá. Ele diz o seguinte, que cerca de quase 50% é uracila. Vamos comparar mais ou menos a porcentagem de uracilas na letra D e na letra E? Na letra D a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o total aqui são 15, porque ó, 3, 6, 9, 12, 15, beleza? Das 15 bases ali, dessas trincas, ok? 7 correspondem à uracila, ou seja, quase a metade, bem próximo do valor que ele disse ali em cima, né? 46,7. Tá bem próximo aí da nossa resposta, ok? Ele disse que 33% mais ou menos é de guanina. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Uma guanina, 2, 3, 4, 5. Se nós dividirmos 15 por 3, nós chegamos justamente ao valor 5. Ou seja, 5 dessas 15 bases nitrogenadas representam a guanina. Pronto, né? A gente está chegando lá. Depois, 20% de adenina. 20%, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Uma adenina, 2 e 3. Flávio, como é que eu consigo, por exemplo, 20% de 15? Bem, se 10% é 1,5, ok? 20% vai dar o quê? 3. E aí justamente o valor que a gente encontra, ó. 1, 2, 3. 3 adeninas. Conclusão, a resposta vai ser letra D de dado. Valeu? Então espero que vocês tenham gostado. Sei que essa matéria é um pouquinho diferente, né, do que você aprendeu até hoje de biologia, tá? Mas você pode ver e rever o vídeo quantas vezes for preciso. E nas aulas lá de resolução de exercícios ao longo da semana, a gente vai tirando cada vez mais dúvidas, beleza? Um grande abraço para a primeira série militar aí. Fiquem com Deus.